Bom, pessoal, para a gente trabalhar áreas compostas, primeiro eu tenho que definir para vocês o teorema dos eixos paralelos, tá? Esse teorema, ele é usado para determinar o momento de inércia de uma área em relação a qualquer eixo que seja paralelo a um eixo que passe pelo centroide. Ou seja, eu tenho uma área qualquer e tenho os eixos x' e y', que são os eixos que passam pelo centroide. Normalmente, o momento de inércia dessas áreas em relação a esses eixos que passam pelo centroide, eles são tabelados, você encontra com facilidade na internet, certo? Agora, você pode utilizar o teorema dos eixos paralelos para encontrar o momento de inércia em relação a qualquer eixo que seja paralelo a esses eixos que passam pelo centroide da área, certo? Para fazer isso, você tem que perceber qual que é a notação que eu estou utilizando. A é a área total dessa figura. E esse dx, percebam que x aqui é um índice, tá? Isso não é um elemento diferencial, é só um índice de d. Então, o dx é a distância x entre os dois eixos y, que são os eixos paralelos, certo? Entre o y e o y', que é o y do eixo que passa pelo centroide. E dy é a distância em y entre os dois eixos paralelos x e x'. Certo? Então, essa é a nomenclatura. Para encontrar o momento de inércia dessa área em relação a um eixo x qualquer, eu pego o momento de inércia dessa área em relação ao eixo x que passa pelo centroide, mais a área total da figura, vezes a distância entre os dois eixos x, certo? Essa distância é um dy, porque ela é uma distância vertical, né? O valor é vertical essa distância. Então, o momento de inércia em relação a esse eixo aqui, eixo y, que é um eixo qualquer paralelo ao eixo centroidal, ele vai ser igual ao momento de inércia em relação ao eixo centroidal y' mais a área vezes a distância entre os dois eixos y e y', certo? A distância entre os dois eixos paralelos. Então, essas são as fórmulas que vocês vão usar para calcular isso. E eu tenho que definir para vocês também o momento de inércia polar, que de vez em quando vocês vão usar na engenharia. O momento de inércia polar, ele é definido como sendo o momento de inércia em relação a x, mais o momento de inércia em relação a y. E ele é dado por um JO, que é o momento de inércia dessa figura em relação a um polo O, certo? Então, gente, o teorema dos eixos paralelos é um teorema muito importante para a gente trabalhar com áreas compostas. Vou fazer um exemplo agora para poder fixar isso para vocês e depois passar umas atividades para vocês treinarem. Bom, galera, agora a gente vai aplicar o teorema dos eixos paralelos, tá? Para isso, eu escolhi esse perfil, que é formado por duas barras paralelas, na horizontal e uma vertical, certo? Determine, então, o momento de inércia em relação ao eixo x. Eu quero saber o momento de inércia da figura toda em relação ao eixo x. Essa figura ela pode ser subdividida em três figuras mais simples. Eu diria que eu subdivido ela em um retângulo que eu vou chamar de 1, outro retângulo que eu vou chamar de 2 e um terceiro retângulo que eu vou chamar de 3. 1, 2, 3, ok? Então, eu calculo o momento de inércia para cada um desses retângulos em relação ao eixo x. Percebam que esse retângulo 2, o eixo x dele coincide com o eixo x da figura toda, ou seja, ele passa pelo centroide. Mas o eixo x desse retângulo aqui, o eixo x que passa pelo centroide desse retângulo, e o eixo x que passa pelo centroide do retângulo aqui de baixo, que é o retângulo 3, eles são paralelos ao eixo x que passa pelo centroide da figura completa, certo? Então, eu vou ter que usar o teorema dos eixos paralelos para encontrar o momento de inércia dessa figura em relação a esse eixo e dessa figura em relação a esse eixo. A notícia boa é que os dois eixos, esse e esse, eles estão a uma mesma distância do eixo x que passa pelo centroide da figura. Essa distância toda aqui
é aquele dy, certo? A distância em y entre os dois eixos paralelos, ok? O momento de inércia da figura toda em relação ao eixo x vai ser igual ao momento de inércia em relação ao eixo x da figura 1, mais o momento de inércia em relação ao eixo x da figura 2, mais o momento de inércia em relação ao eixo x da figura 3, certo? Para mim encontrar o momento de inércia total dessa figura em relação ao eixo x, certo? Então, vamos calcular esses caras aqui agora individualmente. Momento de inércia em relação ao eixo x da figura 1, ele vai ser igual ao momento de inércia em relação ao eixo x que passa pelo centroide da figura 1, que é esse x' aqui, mais a área da figura 1, mais a distância que separa os eixos paralelos, que é o x e o x'. Essa distância é o nosso dy. Agora eu só substituo tudo que eu conheço, certo? Como nós já sabemos, porque nós já calculamos nos exemplos anteriores, a fórmula que calcula o momento de inércia que passa pelo centroide de um retângulo em relação ao eixo x é base vezes a altura ao cubo sobre 12, mais a área de qualquer retângulo, que é base vezes a altura, vezes essa distância em y ao quadrado. Ok, agora eu substituo valores, que são as dimensões desses desenhos. Momento de inércia em relação ao eixo x passa pela figura 1, vai ser igual a base da figura 1. Qual que é essa largura toda, né? 200 milímetros? Eu vou manter em milímetros, viu, galera? 200 vezes a altura dele ao cubo. A altura dele é de 50 milímetros. 200 vezes 50 ao cubo, dividido por 12. Mais base vezes altura. Base é 200, a altura é 50, vezes a distância entre os eixos paralelos. O problema me disse que esse tamanho aqui é de 300 milímetros. Como eu sei que o eixo está no meio, essa metade aqui tem 150 milímetros. Até aqui, que é o centro, tem mais 50, né? Até a metade é 25. Então, é 150 mais 25, vai dar 175 milímetros ao quadrado. Fazendo essa conta, eu encontro que esse momento de inércia do eixo x em relação ao eixo x da figura 1, momento de inércia em relação ao eixo x da figura 1, vai dar 3,08 vezes 10 à oitava, 3,083. 3,083 vezes 10 à oitava milímetros à quarta. Lembra que eu estou trabalhando em milímetros, né? Estou usando os valores em milímetros, então a unidade é milímetros à quarta. Já encontrei o momento de inércia em relação ao eixo x da figura para esse retângulo 1. Como eu sei que as dimensões desse e desse triângulo são as mesmas e ambos estão a uma mesma distância do eixo x, quer dizer que a fórmula vai ser a mesma, certo? Então, esse momento de inércia do eixo x para a figura 3, para o meu retângulo 3, vai ser exatamente igual ao momento de inércia em relação ao eixo x da figura 1, que é 3,083 vezes 10 à oitava milímetros à quarta, certo? Então, já conheço os dois. Basta que eu calcule agora o momento de inércia em relação ao eixo x desse retângulo central, certo? Então, momento de inércia em relação ao eixo x da minha figura 2, que é o retângulo central. Como o eixo que passa pelo centroide dessa figura coincide com o eixo x da figura toda, então eu não preciso usar o teorema dos eixos paralelos. Basta que eu use essa fórmula direto, que é a fórmula que me dá o momento de inércia em relação ao eixo que passa pelo centroide de um retângulo. Vai ser base vezes a altura ao cubo, dividido por 12.
Isso aqui vai ser a base dele é de 50 milímetros, vezes a altura dele, que é 300 milímetros, ao cubo, dividido por 12. Então, vamos lá, somando, fazendo essa continha, 50 vezes 300 ao cubo dividido por 12, eu tenho 1,125 vezes 10 à oitava. 1,125 vezes 10 à oitava milímetros à quarta. Pronto, olha, encontrei. Vou até circular aqui. Encontrei momento de inércia para os 3 retângulos. Agora eu venho aqui e somo eles. Somados esses valores, quanto que eu tenho? Qual que é o resultado final? Momento de inércia vai ser, somando direitinho, 7,291 vezes 10 à oitava. 7, vou escrever até de vermelho. Esse aqui é o resultado final. 7,291 vezes 10 à oitava milímetros à quarta. Esse momento de inércia total em relação ao eixo X, então, é aproximadamente 7,3 vezes 10 à oitava milímetros à quarta. E esse aqui, gente, é o meu resultado final. Perceberam como que é simples? Eu posso aplicar essa metodologia para toda e qualquer figura que possa ser decomposta em várias partes mais simples, das quais eu conheço o momento de inércia em relação ao eixo centroidal, certo? Então, eu posso usar o teorema dos eixos paralelos para encontrar o momento de inércia em relação a qualquer eixo, beleza?